O mundo está sempre inventando novas estratégias para tentar nos desviar da verdade bíblica. No geral, são as mesmas mentiras e as mesmas ideias distorcidas, mas com novas roupagens e estratégias. Parece que hoje em dia, a maioria das pessoas estão vivendo com base em um mandamento criado pela mente pós-moderna, que é: serás gente boa, porque ninguém está errado. Isso porque o relativismo invadiu a mídia e as escolas, inculcando nas novas gerações de que ter convicções é contraditório a ser amoroso. Não pode, você não pode falar: eu creio nisso aqui tá certo. Não pode. E assim, nós chegamos em uma tirania, né, do pessoal gente boa aí que vende a verdade pelo preço de Black Friday. Como que o cristão deveria viver nesse contexto tão relativista? Existem 3 coisas que são essenciais para os cristãos de todas as idades, sejam pais, mães, jovens, pastores. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre elas então. Primeiro, defender a fé sem pedir desculpas. Você já viu, seja na vida real ou na internet, pessoas evangelizando, mas dando respostas genéricas e evitando usar a Bíblia, com medo da opinião das pessoas? Muitas vezes, ainda que até bem intencionadas, essas pessoas saem para compartilhar o evangelho, mas deixam a Bíblia em casa. Não apenas literalmente, mas não carregam a Bíblia na pregação. Muitos cristãos querem se engajar em apologética, os argumentos para defender a fé. Mas no momento mais crítico, eles jogam fora a única forma de defender a fé. O Woody Balkin, ele dá uma ilustração de 2 cavaleiros medievais entrando em um duelo. Ambos chegam com suas armaduras e espadas, mas então um vira para o outro e diz: eu não acredito na sua espada, vamos lutar sem. E assim, como seria loucura aceitar um duelo assim, é loucura um cristão querer responder sem a Bíblia. Quando cristãos entram em assuntos, por exemplo, como o que é certo e errado, sobre moralidade, tentando argumentar sem a Bíblia, eles largaram a espada. Assim como a gravidade é uma realidade, quer as pessoas reconheçam ou não, a Bíblia é a verdade, quer as pessoas reconheçam ou não. A segunda coisa que os cristãos precisam entender é conhecer a Deus de verdade. Aqueles que têm uma boa intenção, mas não cultivam um relacionamento real com Deus, acabam por se tornarem guerreiros de uma causa que mal conhecem. Porque, pense comigo, grandes homens e mulheres de Deus, durante toda a história, eles conseguiram fazer coisas memoráveis e importantes porque eles estavam firmados nas promessas de Deus, uma vez que conheciam o caráter de Deus. Assim como acontece na lista de Hebreus 11, onde os heróis da fé são mencionados especialmente por sua fé. Assim, a melhor forma para que os cristãos permaneçam firmes diante das mudanças culturais e de tantas maluquices que vemos no mundo de hoje é conhecer tanto a Deus de forma que a nossa fé não seja abalada por aquilo que está à nossa vista. Terceira coisa que os cristãos precisam. Eles precisam entender o momento em que estamos. Muitas das mudanças culturais que nós estamos vendo hoje já aconteceram em versões diferentes no passado. Por exemplo, a desvalorização da vida humana aconteceu no século XX com o crescimento de um cientificismo darwinista. E hoje vemos ondas deste movimento voltando, seja por meio do aborto ou da eutanásia. Ou também na Roma Antiga. À medida que as pessoas se entregavam mais aos seus prazeres, elas ficavam cada vez mais apáticas nos relacionamentos e até mesmo nas artes, ao ponto de que foram entregando mais e mais de suas liberdades ao Estado, até que este se tornou cada vez mais totalitário. Ao olhar para trás, nós podemos entender como nós chegamos ao ponto em que estamos, para que a palavra de Deus possa de fato equipar os cristãos e que eles possam ser bênção e luz neste mundo.